Bom dia, garotada do sétimo ano, garotada esperta que já está aí com o seu material para que nós possamos estudar história, bem legal. E também bom dia aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho estimulando essa garotada a continuar estudando. E nós já iremos fazer menção do nome dos professores que já estão desejando um bom dia aqui no chatinho. Professora Maria está sempre conosco, professor Samuel, professor Richard desejando um bom dia a todos, professor Richard da escola Paganuci e escola Doutor Anis Fadul. Também a professora Aline Cristina, também desejando um bom dia, da Escola José Belmiro Rocha, Guaimbê, e tantos outros professores. Professora Luciana, também aqui do Geríbola, lá da terra de Osasco. Muito bom dia, profs. O chat está muito legal, os professores estão chegando, a galerinha já está a postos para poder continuar estudando e nós já iremos colocar na tela o tema da aula de hoje. Modernidade, humanismo e renascimento cultural, aí a partir do século XIV, século XVI, do XIV ao XVI, e nós já teremos aí a habilidade que iremos trabalhar junto com vocês. Identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos, analisar seus significados, relacionando-os ao processo da expansão marítima. Lembrando que nós teremos na próxima semana uma aula aí que vai contemplar essa questão da modernidade e a expansão marítima de uma forma bem mais específica, legal? E nós iremos amarrar essa habilidade com os objetivos que já estão na tela. Analisar e discutir o conceito de modernidade e sua delimitação no tempo histórico e cronológico, compreender as transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas ali século XIV, século XV, século XVI, e associar o desenvolvimento artístico, cultural e científico do século XVI até o século XVII, com o fenômeno da modernidade. Então, as nossas aulas de história aí nesse primeiro bimestre está contemplando alguns processos históricos. Lembra, garotada, o que é processo histórico? Nós começamos a estudar ali a passagem da antiguidade para o período medieval, né? Que, segundo os historiadores, vai se iniciar aí no ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano e a formação de uma nova sociedade europeia fundamentada nas relações feudais. É aí nesse período que a gente vê as princesas, os príncipes, os reis, as rainhas, os nobres, o clero, a burguesia, que tem um destaque nessa aula com o desenvolvimento aí da passagem do mundo medieval para ali o renascimento cultural e também para o renascimento urbano. Então, galera, a burguesia ela vai ter um papel muito importante dentro desse período histórico. E já para motivar a galera a continuar aí pensando, nós vamos colocar na tela a questão problema. Você já apreciou alguma obra de arte? Se sim, justifique no chat. Se não, justifique também. 2 minutos, dedinho no teclado, já voltamos, participe.
Voltamos para a interação, vamos ver aqui as respostas que os professores estão reportando aí dos seus estudantes. Professor Célio vai dizer que já viu obras de arte, né? Os alunos estão afirmando, através aqui das respostas do professor Célio, que sim, em museus, muito importante ver as obras de arte. Alguns professores, junto com os estudantes, como a professora Vânia, está se referindo aqui à Mona Lisa. A Mona Lisa apareceu bastante aqui no chat. Vamos ver aqui também, professor Edmilson diz que ele e os seus alunos viram o quadro da Independência no Museu do Ipiranga, lá com os alunos da escola. O professor Francisco está trazendo aqui um depoimento bem legal, que é onde ele viveu, lá na Galícia, em Pontevedra, numa aldeia. Ele afirma que na igreja da cidade havia uma mistura ali de romântico, céltico, gótico e renascentista. Bem legal, né? E o professor Sérgio, da escola Emerlim da Clarice Chances, diz que ele já apreciou, né, os estudantes estão afirmando através do professor, que já apreciou obras de artes através de quadros e esculturas. Então, tem bastante respostas aqui, e a galerinha aí já, muitas pessoas aqui já contemplaram, ou no museu, ou numa visita pessoal, física, ou numa visita virtual, online, mas já contemplaram obras de arte. Legal? Muito legal. Então, nós iremos agora para a próxima tela para nós lermos esse texto. Mas, prof, nós temos que ler, a leitura é fundamental para nós desenvolvermos as nossas habilidades. Então, eu vou ler daqui, vocês irão ler daí. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna na Europa foi marcada por numerosas mudanças, como a intensificação das atividades comerciais, o crescimento demográfico das cidades, o enriquecimento da burguesia, que se transformou em um grupo social muito poderoso, o clero e a nobreza, por sua vez, continuaram exercendo influência sobre a sociedade. Assim, as mudanças ocorridas trouxeram novas possibilidades e novas formas de pensar e viver o mundo. O renascimento cultural e artístico teve sua origem na Península Itálica, principalmente na cidade de Florença, que por conta de sua localização era considerada o centro do comércio mediterrâneo. Com grande movimento na economia, os excedentes eram investidos em obras de artes. Um dos principais artistas renascentistas foi Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, um italiano que se destacou no período como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Olha só quantas coisas Leonardo da Vinci fez, né? Quanta formação ele adquiriu para se tornar um grande artista. Agora, vamos situar vocês dentro dos conceitos, porque nós estamos trabalhando na questão do Renascimento. Lá no começo das aulas, desde a primeira aula do primeiro bimestre, o professor Carlos Neri veio trabalhando o desenvolvimento das cidades, o chamado renascimento urbano. Tanto o desenvolvimento das cidades, como o desenvolvimento também da ciência, da técnica. Nós vimos aí o Galileu Galilei, estudamos também aí o Johannes Kepler, ou seja, quanto desenvolvimento científico começou a ocorrer aí através do desenvolvimento das cidades. Mas, prof, por que eles falam o nome renascimento? Renascer não é nascer novamente? Exatamente, galerinha do 7º ano. Quando nós estudamos o Império Romano, nós sabemos, né, e vocês estudaram lá no 6º ano, que o Império construiu diversas estradas. Sabe aquelas ruas de paralelepípedo? O exército romano construiu muitas dessas estradas, principalmente ali, né, no Mar Mediterrâneo, na região do Mar Mediterrâneo, né, o norte da África, ali, questão da Europa. Então, essas estradas serviam principalmente para o imperador,
né, atravessar os seus domínios e também para facilitar o deslocamento das tropas, né, da Pax Romana. No momento em que as guerras, né, os povos germânicos, eles conseguem exercer força contra o Império Romano do Ocidente, as guerras vai fazendo com que a glória do Império vai diminuindo até ele se extinguir. Então, essas cidades, essas ruas, né, que foram construídas pelo Império Romano, elas começam como dizia meu avô, elas começam a minguar. Isso porque os nobres da espada, eles controlam a região, era eles que faziam a segurança de toda a região. Então, muitas pessoas, muitos camponeses, pessoas simples, voltavam-se para o campo para exercer a agricultura e também ter ali a proteção dos nobres, né? Nós estamos lembrando aqui da estrutura da sociedade feudal. Lá em cima, o clero, né, que tem os conhecimentos, a academia, as universidades, os livros que eles liam, os nobres da espada, que eram aqueles que faziam toda a questão da segurança, né, debaixo de uma regra de fidelidade ao senhor feudal, e por fim os camponeses, que trabalhavam naquela estrutura agrícola. Quando nós chegamos aí em final do século XIII, começo do século XIV, principalmente aí depois das grandes cruzadas, nós vamos ter uma inversão. O campo começa a diminuir, o poder dos senhores feudais começa a diminuir e as pessoas começam a avançar novamente para as cidades. E ali, muitos eram acolhidos pelas corporações de ofício, aprendiam as profissões da cidade e desenvolviam ali o ofício pertencente à cidade. Então, quando nós falamos de renascimento, é o ressurgimento novamente das cidades, né? Então, por isso que nós estamos trabalhando, né, viemos trabalhando a modernidade a partir aí do renascimento das cidades. Hoje nós vamos entender o que é o renascimento do ponto de vista mais cultural e artístico. Legal? Deu para entender? Próxima tela, vamos olhar aqui no mapa. O renascimento cultural, século XIV e XVI, pode ser considerado um reavivamento da arte e da cultura grega. Para os renascentistas, o período medieval, que vai aí do século V até o século XIII, a Alta Idade Média, possuía pouca produção artística e intelectual, se reduzindo à mentalidade teocêntrica da igreja, imposta pela igreja. As artes renascentistas desabrocharam na cidade de Florença, na Itália, e consagraram artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Agora, preste atenção no mapa aí, galerinha, chega mais perto aí do seu aparelho. A Itália, dentro desse período, desse contexto que nós estamos estudando, não é um país unificado, não é um território nacional. Você vai observando aí pelas cores do mapa, que dentro do território italiano, na bota da Itália, existem diversos reinos. A Itália só vai se unificar lá no século XIX, Itália e Alemanha, chamadas unificações tardias, enquanto Portugal e Espanha já estão aí em processo de unificação territorial, ou seja, os nobres vão perdendo o espaço e vai surgindo uma única figura aí que domina todo o território, que vai ser o rei. Então, dentro aqui desses reinos italianos é que vai surgir a questão da arte e o conceito de renascimento. Renascimento por quê? Porque eles estão buscando aí a questão da cultura grega. Agora, preste bem atenção, galerinha. Vamos para cá. Quando nós falamos, eles acreditavam que dentro do período medieval, dentro aí daquela cultura feudal, pouca coisa na arte, no ponto de vista da cultura, da arte, da filosofia, pouca coisa havia sido construído.
Os renascentistas pensavam dessa forma. Então, o referencial deles não era o próprio contexto ali milenar da Idade Média, na verdade. Eles olharam lá para a cultura clássica, para a Grécia clássica. E aí começaram aí a reproduzir, claro, no estilo próprio, peculiar, singular de cada artista e de cada escola, artes, pensamentos e filosofias que vinham lá da Grécia Antiga. Então, quando nós falamos de renascimento comercial, as cidades estão novamente se desenvolvendo, uma nova classe vai ganhar força, que é a burguesia. E quando nós falamos de renascimento cultural, é um olhar daqueles povos, né, daqueles artistas, para a antiguidade clássica, lá para a Grécia de Péricles, Sócrates, Platão e tanto outros filósofos. Por isso que didaticamente, na historiografia, nós chamamos esse período aí, século XIV, século XVI, de renascimento. Renascimento comercial e urbano, como nós estudamos, e o renascimento cultural, que nós estamos desenvolvendo nessa aula agora para vocês. Mas vamos então observar a próxima tela. Características dos renascimentos. Né? Quais são as principais características desses renascimentos? Né? O que estava, né? Qual era o fundo que proporcionou o desenvolvimento desses renascimentos? Primeiro, o humanismo. É o saber crítico sobre o homem, a elevação das potencialidades da condição humana. Ou seja, é um olhar do homem para o homem. Os teóricos, acadêmicos, cientistas, pesquisadores das universidades da época, começaram a observar mais a questão ali do desenvolvimento do homem, das ações do homem, da criação que os seres humanos fazem. Ou seja, eles começam ali a deixar um pouco a questão do olhar do homem para Deus, né? A questão do teocentrismo, e começa a se voltar aí para as criações humanas. Então, é uma elevação das potencialidades da condição humana. Antropocentrismo, antropos e kentros, homem no centro. O homem é o centro da reflexão. A vida e o universo são explicados por meio da ciência e não mais pela questão da teologia. Embora nós vimos no texto que a igreja, né, o clero, vai ter uma forte presença nesse período, mas os homens, né, os grandes cientistas, os grandes pesquisadores, eles já estão aí se voltando mais para as questões humanas do que para as questões religiosas. Heliocentrismo. O Sol é o centro do universo e não mais a Terra, como eles pensavam. Racionalismo. Utilização da razão para explicar a vida e o universo. Ou seja, se você quer explicar a vida e o universo, você tem que usar a razão. Tem que pensar, garotada. Tem que pensar. Cientificismo. A valorização da ciência sobre outras compreensões da realidade humana. Como que nós podemos aí fazer uma pequena definição de ciência? Ciência são fatos testados e comprovados. Então, dentro aí dessa questão do renascimento cultural e urbano, então a ciência, o teste, a prova é bem mais valorizado do que as especulações teológicas. Legal? Vamos voltar aí para o nosso infográfico na tela. E formação das cidades e surgimento da burguesia, que proporcionou o fim do regime feudal e a passagem do feudalismo para o mercantilismo. Já grave bem aí essa palavra, mercantilismo, porque durante o ano nós temos habilidades que irá contemplar o funcionamento desse processo e como que o mercantilismo deu lugar aí ao capitalismo lá no século XVIII. Legal? Então, essas são as características dos renascimentos. Tira um print da tela, bem legal. Guarda aí esse material para que você possa desenvolver as suas atividades. Legal? Próxima tela.
O movimento renascentista surgiu nas universidades europeias, como a Universidade de Bolonha, na Itália, e Oxford, na Inglaterra. O ambiente acadêmico proporcionou uma leitura crítica dos primeiros séculos medievais. A efetivação das ideias, do conhecimento, construídos nas universidades, fez surgir essa ideia de renascer a cultura, de fazer a cultura a greco-romana começar a se desenvolver novamente. Esse termo foi utilizado no sentido de fazer ressurgir uma nova antiguidade clássica no final do século XIV. Uma nova antiguidade clássica revestida aí dos princípios culturais, sociais, desse período aí do século XIV, XV e XVI. E aí nós temos do lado esse afresco do Michelangelo, lá na Capela Sistina, no Vaticano. A professora Luíse, que é a professora de História da Arte, com certeza desenvolve aqui um olhar e uma leitura muito mais aprofundada dessas obras de arte. Mas a estética das obras de arte já nos vê aí a capacidade desses artistas que produziram essas obras. Muito bonito, não é? Próxima tela. O renascimento cultural, comercial e científico na Europa. O renascimento cultural, comercial e científico proporcionou o fortalecimento de grupos sociais, como a burguesia mercantil, a centralização do poder político nas mãos dos reis e o questionamento da autoridade papal sobre os estados nacionais em formação. Uma confusão aí, um conflito entre a autoridade papal religiosa e os estados absolutistas que estão surgindo aí. Esse processo socioeconômico modificou de forma profunda a cultura das sociedades europeias, desconstruindo sua estrutura medieval e consolidando, então, a Idade Moderna. Nesse contexto, as grandes navegações modificaram completamente a lógica social e econômica na modernidade, transformando as relações que os europeus estabeleciam entre si e com o resto do mundo, impactando, consequentemente, nos processos de colonização da modernidade. Então, nessa pirâmide que nós estamos vendo aí, garotada, está faltando uma classe aqui, ó, veio voando, a burguesia. A burguesia que vai concentrar aí o capital necessário para o desenvolvimento dessa cultura, dessas artes. Inclusive, dentro desse período, os reis já estão aí fazendo seus acordos comerciais com a burguesia, porque nós temos aí, entre aspas, os descobrimentos que estão ocorrendo. Então, não somente o Estado tem que bancar essas viagens, da Europa para a América, como também a burguesia tem a sua parte aí desses investimentos. E aí nós temos mais uma obra de arte, essa é muito bem conhecida, A Escola de Atenas, uma bela obra do Rafael Zanzio, pintor italiano, que foi pintada entre 1509 e 1510 e foi encomendada pelo Vaticano. Escola de Atenas, nós temos lá no centro entrando os dois grandes filósofos da antiguidade, Sócrates e Platão. Legal? Para terminar, nós temos essa obra, o Renascimento cultural e urbano realizou uma profunda transformação no ambiente social europeu a partir do século XIV, A substituição aí dessa mentalidade teocêntrica para uma mentalidade mais humana, antropocêntrica, o confronto com essa mentalidade mais religiosa e a sua superação na arte, na literatura, na ciência, que seguiram seus próprios caminhos e suas descobertas. Nós temos uma atividade complementar, porque a aula já está no final. Assista o vídeo sobre o renascimento cultural, bem interessante, você vai aprofundar seus conhecimentos, crie mapas mentais coloridos e organizados sobre o tema da aula de hoje e nos mande. Galerinha, o tempo é curto, voltando aqui para o professor finalizar, o tempo é curto, nossa aula está no fim, não deixe de avaliar a aula no final e façam as atividades. Bom estudo para a garotada, bom trabalho para os professores,
Até a próxima aula. Tchau!